Olá, Deus te abençoe neste momento, um abraço, um beijo em seu coração, respeitosamente. Eu quero nesta oportunidade trazer uma reflexão sobre diagnóstico. É muito interessante, essa palavra a gente ouve muito quando alguém está passando por um problema de saúde e geralmente é necessário que seja feito um diagnóstico, né, do seu corpo, da sua mente, do seu estado mental, psicológico, né? Enfim, o diagnóstico ele precisa ser feito para que seja feito um tratamento desde que haja tratamento. E eu me lembro de um episódio que Deus deu uma missão para um profeta levar e falar o diagnóstico da vida de um homem. E ele teve que fazer isso. Ele teve que ir até o palácio desse homem, o rei Ezequias, e Deus disse: você vai chegar lá e falar para ele o que eu te mandei falar. Não muda nem um i, nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto. E assim foi o profeta. O profeta, ele foi até o quarto desse homem e disse: olha, Deus mandou falar para você, que é para você colocar a sua vida em ordem, porque você vai morrer. Que coisa extraordinária. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso, do médico chamar alguém da família e falar assim: olha, fulano de tal não tem jeito, pode começar a chamar os parentes, os amigos, filhos, porque não vai passar de uma semana, não vai passar de um mês, não vai passar de 3 dias ou um dia. O diagnóstico final. E esse rei estava lá na sua cama, e quando ele recebeu esse diagnóstico, diz a Bíblia que isso mexeu, logicamente. Como não mexeria? Um diagnóstico de morte, que a pessoa vai morrer, né? Mas naquele instante aconteceu algumas coisas extraordinárias, porque é muito comum na vida humana, quando as pessoas estão passando por um período probatório, um período de crise, principalmente uma crise de saúde, né, enfermidade, as pessoas ficam muito sensíveis. A sensibilidade, ela aflora no espírito, na alma, na mente e no corpo. Há uma sensibilidade muito grande, aquele momento de introspecção pessoal, que a pessoa começa a olhar para dentro de si mesmo e começa a tirar algumas conclusões. E são nessas horas que às vezes as pessoas fazem votos absurdos, que às vezes ela nem cumpre, sabe que nem vai poder cumprir. Ah, se eu for curado, eu farei isso, farei aquilo. Ah, se eu viver, eu vou mudar a minha atitude, né? Ah, meu Deus, se o Senhor me dá uma nova chance, eu terei uma nova perspectiva de vida. São nesses momentos de sensibilidades que o ser humano passa, que às vezes fazem votos. Alguns cumprem, outros não. Pois bem, esse rei, ele recebeu, alguém anunciou: o profeta está aí e ele quer falar com o senhor. Logicamente, ele o recebeu ali no quarto
E o profeta foi curto e grosso. Olha, Deus mandou vir aqui, não vou demorar. O seguinte, eu não vim, não foi nem orar para você. Não vim orar para que haja uma solução da sua problemática de saúde. Eu já vim falar, te dar o diagnóstico. Arruma a sua casa, deixa tudo em ordem, porque você vai morrer. Que coisa, hein? Que coisa! Que coisa! Deus não mandou ele ir até aquele local para abençoar, para levar uma palavra de vida, mas levar a sentença de morte. Você vai morrer. Já arruma logo, deixa em ordem. Se você tem alguma pendência, se você tem alguma pendência com alguém da família, se você tem alguma pendência com alguns amigos, arruma tudo, porque você não vai viver, você vai morrer. E pronto. Deus não mandou o profeta orar, mandou ele levar o diagnóstico, não foi escrito, foi um diagnóstico verbal, diretamente do trono. O profeta deu esse diagnóstico, levou essa mensagem assustadora e foi embora. E foi embora. Quando esse homem recebeu esta palavra forte, logicamente que ele ficou abalado. A emoção, o coração, a mente, né, ele ficou completamente abalada, porque quando você recebe um diagnóstico desse, qualquer pessoa, por mais firme que ela esteja, quando ela recebe um diagnóstico do médico, que ela vai morrer, que não tem jeito a sua enfermidade, pronto, acabou. Se ela, até o processo de morte até adianta, porque a pessoa fica desequilibrada. Isso o médico falando. Quanto mais quando o próprio doador da vida diz assim, acabou, eu vou tirar o seu fôlego de vida. Interessante isso. E o profeta foi embora e deixou aquele homem com aquela palavra. E diz a história que ele virou para o lado ali da parede, ele estava deitado, ele virou ali para a parede e começou a orar, começou a clamar. Ele começou a mostrar para Deus os motivos pelo qual ele queria viver mais. Com certeza ali entrou arrependimento, pedido de perdão, com certeza ali ele começou a lembrar de falácias que ele vivia, ele então com certeza pediu compaixão, né? E naquele pedido de orar, houve uma mudança de plano. Diz a Bíblia que ele orou, ele soube orar, ele sabia o motivo pelo qual, ele sabia que alguma coisa na vida dele não estava bem. Ele sabia que, além da enfermidade em si, ele sabia que Deus poderia curá-lo. Mas por que Deus não queria curá-lo? Existe uma situação que muitas vezes Deus interrompe a vida do homem, né? Tudo ao seu tempo, há um tempo de nascer, um tempo de morrer, mas tem situação na terra que Deus, ele permite que alguns até morram mais cedo, porque às vezes ao invés de ajudar estão atrapalhando. Deus é dono da vida, como tem pessoas que Deus também prolonga os seus dias, como tem pessoas que Deus no tempo bíblico, no tempo de Jesus, Pedro ele foi chamado em uma cidade onde uma diaconisa tinha morrido, e essa mulher era tão bem-vinda, era uma mulher tão querida naquela comunidade, que o pessoal diz, Pedro, nos ajuda, ora por ela, ela já morreu. Você dá um jeito aí de pedir para que Deus devolva o espírito de vida para ela, porque ela é útil para nós. Que maravilha, né? Que maravilha quando as pessoas clamam para que a gente viva. É maravilhoso quando as pessoas desejam que a gente viva mais, porque a vida de muitas pessoas, elas são úteis demais, são úteis, elas fazem falta. E Deus devolveu a vida de Dorcas
né? Porque ela era uma mulher que servia a comunidade, uma mulher útil, uma mulher que não pensava em si mesma. Ela pensava em ajudar, na medida que ela ajudava, ela também era suprida. Na medida que você ajuda, você também é suprido, né? Mas aquele homem, voltando à história do homem, do rei, ele recebeu a notícia, e quando o profeta estava saindo, né? Já deu a palavra e foi embora. Ele começou a orar, chorou, com certeza chorou, muito normal isso, a gente chora, a gente fala, meu Deus, me ajuda, se esse problema, quem sabe eu estou falando com alguém que já fez tantos votos, né? Depois de livramentos que Deus te deu, fez voto ali, antes de Deus te livrar, e quando Deus te livrou, aí você voltou à normalidade, você esqueceu dos votos que você fez, né? Você esqueceu daquela responsabilidade que você assumiu. E depois que as coisas melhoraram, a gente acaba, tem gente que faz o vídeo mercador, né? Mas esqueça que eu abri porta para você. Nunca se esqueça que eu guardei a sua vida, que eu te dei vida. Nunca se esqueça que eu é que te enriqueci, que as bênçãos que eu te dei foi bênção permanente. Então, naquele momento, aquele homem orou. E a oração foi tão bem feita que convenceu Deus. A oração mudou aquela palavra. Deus já tinha dado a sentença, você vai morrer, mas quando ele orou, Deus olhou, Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu. Ele fez uma oração tão bem feita que naquele momento Deus olhou para baixo, o profeta já estava indo embora, né? O que trouxe a notícia, o que trouxe o diagnóstico verbal, ele já estava saindo do palácio, de repente Deus fala com o profeta, volta lá outra vez, volta lá e diga para ele que eu ouvi o seu clamor, que eu ouvi a oração. Que extraordinário, que coisa magnânima, fantástica. Volta lá e diga para ele que eu escutei, que eu ouvi, eu me comovi, a oração dele mexeu comigo. Diga para ele que eu ouvi a oração dele. Tem um detalhe, fale para ele que eu vou, além de curá-lo, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Puxa, que maravilha! O homem teve mais 15 anos de vida. Por quê? O que ele prometeu para Deus, hein? O que será que esse homem, que tipo de aliança ele fez com Deus, né? O que ele falou para Deus que moveu o coração de Deus para mudar a sentença de morte dele. Meu querido, é extraordinário. Deus mudou a sentença daquele homem e deu para ele mais 15 anos de vida. Obviamente, teve alguns percalços nessa caminhada dele, né? Porque é assim mesmo, a gente falha, né? A gente quer acertar, mas erra, mas Deus deu para ele mais 15 anos de vida. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz com a gente. Ele nos tira da lama, nos tira de situações difíceis, ele abre porta, ele coloca sobre nós bênçãos sem medida, recalcada e sacudida, porque ele é maravilhoso, ele é bom. Deus, o amor dele é extraordinário, é fantástico, né? Agora, precisamos dar valor ao que Deus tem nos dado. A ele traz uma palavra assim para a gente, olha, nunca se esqueçam dos meus benefícios. Tipo assim, eu fiz, eu retornei, eu abri porta, eu curei, eu te abençoei no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, eu te abençoei na sua indústria, eu te abençoei no seu comércio, eu te abençoei na sua vida pessoal, profissional, individual. Agora não se esqueça, seja generoso em ajudar as pessoas, seja generosa em ser um bom pai, uma boa mãe, seja generoso em ser um bom filho, né? Abra o seu coração, permita que essa bênção que Deus te deu, permita que essa vitória que Deus te deu,
ela seja um meio pelo qual você seja um instrumento para o reino de Deus, para a obra de Deus, para as pessoas que estão ao seu redor, começando pela sua família, começando pelo projeto de salvação de Deus, né? É maravilhoso. O diagnóstico de Deus, né, pode ser mudado, desde que ele veja realmente, né, aquilo que eu estou propondo para ele, para que o diagnóstico seja mudado, aquilo que eu estou propondo esteja em perfeita harmonia com a sua vontade. Deus te abençoe, pense sobre isso aí. Um abração para você, né? O tema dessa palavra é o diagnóstico de Deus, né? O diagnóstico que foi mudado. Deus mudou o diagnóstico através de uma oração, de um pedido, né? Prepara-te, coloca as suas coisas em ordem. Foi isso que Deus falou para aquele homem. Independente do dia e da hora que a gente vai partir para o encontro com Deus, temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus, com os amigos, com as pessoas, né? A nossa casa, o nosso trabalho. Temos que procurar realmente estar em ordem com as nossas coisas, para que, caso Deus nos leve e não permita que a gente fique, que a gente pelo menos deixe um legado razoável para aqueles que ficarem. Se não for um legado de grandes fortunas, pelo menos o maior legado que é maior do que as fortunas, mostrando que Deus é a nossa riqueza, que Deus é aquele que é o nosso provedor constantemente. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.